O Nome da Rosa, 12º livro que eu terminei de ler esse ano, e com ele eu completei 4.624 páginas lidas para esse meu projeto de ler 36.500 páginas. É 36 mil? Eu acho que é isso, 36.500 páginas no ano. E assim, esse aqui foi um livro que eu adorei. Ele não foi o primeiro livro que eu li do Humberto Eco. Na verdade, eu li Confissões de um Jovem Romancista e vários textos envolvendo semiótica e literatura dele, mas esse foi o primeiro romance que eu li do autor e eu realmente gostei muito. Foi uma leitura muito prazerosa, apesar de ter sido uma leitura um pouco difícil. É, o que acontece? Esse livro, ele une duas grandes paixões do Humberto Eco, que é o medievalismo e livros. Então, ele pega a, a ideia de monges do século XIV, lá por volta de 1370, e coloca eles numa ambientação em que eles estão numa abade onde existe uma vastíssima biblioteca que guarda um segredo, um mistério, e vários elementos perigosos envolvendo a política da Igreja Católica da época. E assim, a obra começa. A obra, na verdade, ela tem uma característica bem interessante, que o Humberto Eco faz aquela brincadeira de ele não ser o escritor, mas na verdade ser o tradutor de uma obra que já foi traduzida por uma pessoa mais antiga do original, que é um texto escrito por um monge católico, o Atsu de Mac, que é o protagonista da história, e ele busca seguir a tradição das crônicas escritas pelos monges medievais da época lá do século XIV, o que já faz a história ter um escopo e uma característica muito específica do que o autor estava querendo trabalhar aqui. Então é um livro assim que eu diria que é bastante especial na concepção dele. E nessa história, esse Adso de Mac, quando ele era jovem, ele foi junto com um monge o Adso é um monge acho que é frade que chama beneditino, e ele estava com um franciscano mais velho, que é o William, se eu não me engano ele é inglês. Acho que em português está pior que tá Guilherme em inglês. E o Guilherme, eles estão indo para uma abádia que fica em território neutro. Um território neutro politicamente. Porque acontece? Essa história se passa algum tempo depois da formação da Ordem dos Monges Franciscanos. E há toda uma intriga, uma problemática política envolvendo isso, porque era numa época que existiam muitas heresias na Igreja Católica e se discutia muito essas ramificações em relação à Igreja Católica canônica. E o Papa da época, ele estava considerar a Ordem dos Monges Franciscanos uma ordem herética. E nisso estava tendo toda uma série de discussões, havia várias questões eclesiásticas de outros segmentos religiosos que haviam sido declarados hereges, haviam sido destruídos, igreja tendo conflito, tendo guerra, tendo morte, intriga, assassinato, tinha o Papa, tinha o Antipapa, teve uma época que teve dois papas, então era um período bem conturbado. E nessa igreja nessa abádia, que seria um território neutro, que é uma abádia beneditina, iria haver uma reunião entre homens do Papa e homens do grupo franciscano para eles debaterem a situação, debaterem a questão das heresias e chegarem a um acordo ou não. E por isso esse William, ou esse Guilherme, estava indo para lá, junto com o Atsu, para, primeiro, que eles tinham que chegar no local, e segundo, que ele seria um dos responsáveis o Guilherme seria um dos responsáveis por conduzir essa discussão, sendo que ele era bastante admirado até por gente dos outros lados, e no passado ele tinha lidado com hereges, mas abandonou o cargo de inquisidor. Então, assim, é um panorama muito rico e um panorama até um pouco complexo para a gente aqui do século XXI que não tem tanto conhecimento da história da igreja. Eu mesmo não tenho e fui pegando as coisas conforme eu fui lendo o livro e de algumas pesquisas posteriores. E aí a obra começa com o Adso, que é um personagem alheio a tudo isso, já que ele é um monge beneditino, acompanhando o Guilherme, que é um monge muito mais experiente. Eu vou trocar às vezes Guilherme e William, porque algum material que eu fui lendo sobre o livro, depois da leitura,
para complementar algumas coisas, era em inglês, e aí o nome do personagem em inglês é William, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, eu estou substituindo o nome, não sei por que motivo. Mas enfim. E aí, esse Addison é um personagem jovem que não entende tanto da vida e tá viajando com o William e trata ele, o Guilherme, e trata ele como uma espécie de mentor, de tutor, apesar deles serem de ordens diferentes. E esse Guilherme, ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara de muita leitura, que leu coisas até atípicas, digamos assim, para a igreja na época, quase proibidas, digamos assim. Ele leu coisas sobre alquimia, leu muito de sabedoria árabe, que é onde estava de fato a ciência a produção de ciência da época praticamente. Então é um cara muito sabido, um cara muito inteligente e um cara muito perspicaz. Ele entende muito de lógica, ele entende muito de observação, ele entende muito de bastante coisa. E quando ele chega nessa abádia, que vai ser esse ponto neutro da reunião que vai ter dessas duas ordens de monges, ele descobre uma coisa. Descobre não. Contam para ele uma coisa preocupante. Houve um potencial assassinato na Abádia. E o Abade de lá, ele pede para o Guilherme investigar para resolver a situação antes que ocorra a reunião e para não pegar mal para a Abádia dele, para a autoridade dele sobre a própria Abádia dele não ser prejudicada e também para resolver a questão, né, saber o que aconteceu. E o Guilherme ele logo se coloca essa tarefa, que ele logo parece relacionar à biblioteca da Abádia, que é uma biblioteca muito antiga, é uma biblioteca que é um lugar proibido, a Abádia até diz, olha, pode investigar onde for, mas não entre na biblioteca, e vários mistérios parecem circular na biblioteca. E, claro, o cara, como curioso, o cara tentando investigar e vendo que a biblioteca tá no centro, parece estar no centro disso tudo, ele quer dar um jeito de entrar na biblioteca. Até porque, conforme outras mortes vão acontecendo, fica claro para ele que, assim, praticamente quem morre são pessoas que trabalhavam como os copistas, o pessoal que fazia iluminuras, que trabalhavam no andar abaixo da biblioteca e que tinha uma relação com livros. Então, é uma história sobre livros, é uma história sobre pessoas apaixonadas por livros, de certa forma, é uma história sobre semiótica, que é uma das especialidades do Umberto Eco, e é uma história que Humberto Eco busca estabelecer na tradição medievalista, seguindo, como eu falei, tentando emular um monge da época escrevendo sobre um episódio que ele passou, um episódio que ele vivenciou, incluindo coisas que ele mesmo teria prestado atenção ou deixado passar, como, por exemplo, conversas e discussões filosóficas envolvendo a religião, envolvendo as discussões entre as várias religiões, e todo o ponto de vista de um monge da época que o Umberto Eco tenta passar. E assim, eu não tenho condições de dizer, afirmar assim, por mim mesmo, dizer, não, ele conseguiu fazer uma coisa perfeita, tá tudo direitinho de acordo com a época. Eu não tenho esse conhecimento. O que eu posso dizer é, ele consegue convencer. Você vai lendo e consegue convencer que você está lendo um monge do século XIV e discussões eclesiásticas e discussões da época. E é muito, muito legal mesmo ver. Assim, as primeiras 100 páginas são um pouco difíceis, até 150, digamos, são um pouco difíceis para você se situar, porque é muito conhecimento que as pessoas normalmente não têm sobre questões religiosas e como o personagem ele vive aquilo, ele não fica explicando o que ele está vendo. O narrador não fica explicando o que ele está vendo, que até na verdade é uma solução pouco elegante, até mesmo até mesmo em literatura atual, é pouco elegante você na narração ficar explicando coisas que o personagem sabe, que são comuns àquele ambiente, àquele mundo. E aqui isso se torna ainda mais vital porque o personagem, ele próprio, de seu punho, escrevendo algo que ele vivenciou, que ele via. Então ele só tem como falar. O Humberto Eco tem que encarnar um monge do século XIV e escrever conforme os saberes e conhecimentos dele. E é tudo. Caramba, é tudo muito legal. A obra se passa ao longo de 7 dias de investigação e vai acontecendo realmente muita, muita coisa. E tem muitas discussões envolvendo a questão das heresias, envolvendo perspectivas religiosas e às vezes até uma discussão que você vê e você acha assim, pô, uma discussão legal, mas não deve ter muita função na história, deve ser só para caracterizar os personagens e tudo mais. Mas chega no final e aquela discussão era a resposta de tudo, e você vê o final assim,
o fechamento naquela discussão bem marcante, e eu acho que ela é marcante até para quem não se liga muito em questão religiosa, e eu não me ligo muito em questão religiosa, eu até tenho uma curiosidade, mas eu não sou nem um pouco religioso. É, e, no entanto, isso chega no final e não é nem que mata a charada, mas é o que liga tudo e você, caramba, pô, isso aqui é parte integrante do mistério. E é uma experiência muito legal, é uma experiência muito legal. É um livro muito bom, em que, pô, tem, cara, só o panorama de uma abade claustrofóbica na Idade Média, com intriga política e religiosa, ameaça de heresia, o inquisidor chegando, uma reunião importante marcada, assassinatos misteriosos, monges suspeitos e furtivos, acusações de homossexualidade entre os monges, acusações de bruxaria, acontece de tudo nesses 7 dias. E é uma leitura muito boa, uma leitura fenomenal, embora o início dela seja um pouco turbulento para o leitor, que dificilmente um leitor comum vai ter a vivência de ler livros escritos por monges do século XIV. E eu não estou dizendo que é igual a ler um livro escrito pelo monge do século XIV, mas o Humberto Eco certamente se esforça para passar essa sensação. Então o início da leitura é um pouco conturbado enquanto você vai se aclimatando àquela ambientação, vai se aclimatando à forma de falar, que na verdade é complicado nem a forma de falar. São mais as discussões religiosas, que são as coisas que o protagonista presta atenção. E é tudo conduzido de uma forma muito, muito boa, muito, muito boa. E só quando você termina de ler que você consegue fechar tudo isso. Então, é um livro que eu recomendo muitíssimo e que me impressionou bastante. E é claro que eu esperava muito de Humberto Eco, porque é um cara que eu respeito muito pela parte teórica dele e que agora eu finalmente fui ler a literatura dele. E caramba, foi uma leitura excelente. Eu fico até pensando assim, pô, os livros seguintes dele, será que tem como superar esse aqui? E é possível que tenha, porque ele foi melhorando, né, enquanto romancista. E esse livro aqui é o primeiro romance dele, e apesar dele que ele já era na época, já tinha certa idade, eu acho que ele tinha mais de 40, e tinha muita instrução em literatura, em semiótica, em livros em geral, e também era um medievalista, eu acho que era mais por hobby do que por estudo, mas ele era. Então, assim, é uma leitura que o cara já tinha muita experiência, apesar de ser o primeiro livro dele, isso fica marcado no livro. E é muito legal. E essa parte, assim, da dificuldade das 100 primeiras páginas é até uma coisa proposital, porque no final dessa edição meio que um artigo do Humberto Eco comentando sobre o processo de escrita, mas como ele mesmo deixa claro, ele não dá respostas, ele não dá interpretações. Ele só comenta como foi para ele o processo de escrita. E uma coisa que ele diz que os editores chegaram e falaram, olha, as 100 primeiras páginas são difíceis, será que não deveria dar para reduzir para 50, dar uma amenizada? E o Humberto Eco bateu o pé e disse, não, porque é o seguinte, a proposta do livro é essa, escrita por um personagem assim, assim, assado, eu quero passar tais e tais coisas, e se o leitor tiver as primeiras páginas fáceis, quando ele chegar mais para frente do livro, ele não vai conseguir acompanhar a história. Então ele faz as 100 primeiras páginas, não é que sejam difíceis, mas as 100 primeiras páginas são que nem as outras páginas do livro. E o leitor precisa se esforçar um pouco para ir acompanhando, para aceitar a proposta da obra, que inclusive em um livro que eu gosto muito sobre a estética da recepção, chamado A Leitura, que comenta sobre como a gente absorve obras, faz parte de você ler uma obra, você primeiro que é um certo convencimento do autor de fazer você querer ler aquela obra da forma como ele quer que seja lida. Isso não é o autor pedindo, implorando, isso é na forma como ele escreve, na qualidade como ele escreve. Mas, por outro lado, também tem a boa vontade do leitor de querer se embrenhar, aceitar a visão do autor. E aqui isso é preciso para estar encarando esse livro, mas não só esse livro, qualquer livro que não seja um livro bestinha desses, sei lá, eu não vou dar um exemplo para não ser preconceituoso com nenhuma literatura, com nenhum livro, mas certamente vocês conseguem pensar aí seus próprios livros bestinhas, que são simples de ler e não precisa de esforço nenhum para aceitar nada. Mas enfim, essa é uma obra que achei maravilhosa e eu acho muito, muito boa mesmo ela.
É muito satisfatório você chegar a ler no final. E assim, apesar de tudo que eu tô falando aqui, ela não deixa de ser uma trama policial, uma trama de investigação, nenhuma abádia do século XIV. E o Humberto Eco faz questão de falar no, no artigo dele no final do livro que, para ele, a literatura tem tudo, né? Tem toda essa questão de semiose, de você criar sentido, de você botar forma, de você passar a história desse jeito, mas que ele pensa na literatura como a principal coisa da literatura, a trama. Então, apesar de todas essas características que só engrandecem a obra, e a obra não seria a mesma se não fosse tudo isso, e várias das paixões do Humberto Eco são latentes na obra, mas a obra não seria tudo isso se ele não se focasse em uma história de investigação, uma história de mistério, de assassinato, uma história policial. E eu acho que a literatura policial tem muito disso, né? Quando você faz uma obra de mistério que tem um assassinato e alguém se propondo a resolver, e até dá para fazer muitíssimos paralelos entre Guilherme e Atsu com Sherlock Holmes e Watson, embora, francamente, essa dupla aqui seja muito melhor do que a de Sherlock Holmes e Watson, que eu tenho algumas críticas. Não gosto tanto de Sherlock Holmes, pra ser sincero. Caramba, é uma história perfeita de investigação e você sente isso. Quando você vai lendo e sente isso. E, cara, é apaixonante. É uma leitura realmente apaixonante. Para as pessoas que gostam de livros, para as pessoas que gostam de história, preciso falar que é um romance histórico, ainda não mencionei isso, mas fica na cara. E o romance histórico, eu diria assim, que é top 3 meus gêneros favoritos e vai cada vez ganhando mais carinho no meu coração. Eu adoro romance histórico e eu tinha muita vontade de conseguir escrever algum romance histórico, mas eu não tenho essa capacidade nem de longe. Quem sabe daqui a 30 anos, sei lá. Mas enfim, é uma obra realmente magnífica e que a leitura dela é muito enriquecedora e eu terminei ela com vontade de estudar a história da Igreja Católica, não por questões de fé, que eu não tenho fé na Igreja Católica, mas por questões de interesse intelectual mesmo, de saber como foi a Igreja Católica, como ela saiu do ponto A para chegar até o que era hoje, como foi a Igreja Católica na Idade Média, como foi esse período conturbado dos heresiarcas, que os heresiarcas são os caras que iniciam heresias, e esse livro que iniciou essas vontades e esse livro que comenta muito sobre essas pessoas, sobre essas heresias, sobre a resposta da igreja, sobre a questão da ordem beneditina, da ordem franciscana, tudo isso misturado a uma excelente trama de assassinato, de investigação e de intriga. Então, é realmente um livro maravilhoso, que quando eu terminei de ler, assim, senti assim, porra, tudo muito fechado, tudo muito bem armado, e o artigo do Humberto Eco sobre a escrita do livro no final, não é que, como eu falei, Humberto Eco, como uma pessoa muito estudada na literatura, uma pessoa muito estudada na semiótica, ele abomina a ideia do autor dar respostas para o leitor, do autor dizer, ó, a interpretação é essa, ele abomina isso. Então, o que ele quer dizer é comentar sobre os processos dele, o que foi importante para ele na hora de escrever, o que não foi importante, e dizer o que não, nem exatamente o que ele queria com o livro, mas algum tal, de certa forma, alguns objetivos dele sim, como ele queria fazer algo medievalista, que unisse a questão dos livros, se tem uma história sobre livro, a importância da trama para ele, e é muito enriquecedor ler isso no final, e você sente assim que várias coisas que você leu, acabou de ler, fazem sentido. Porra, eu me lembro isso realmente. Isso que ele disse que ele quis fazer com o livro aqui. Realmente eu lembro dessa passagem que ele vai construindo isso. Então é algo que de fato completa bastante o livro. Mas é um livro que dificilmente você absorve 100% da primeira vez. Na verdade, nenhum livro você absorve 100% da primeira vez. É sempre uma questão de... Existem duas leituras. A leitura e a releitura são coisas muito diferentes. Na primeira você aproveita a obra como o autor pensou ela para ser lida, e na segunda você vai vendo tintim por tintim conforme o autor foi construindo aquelas coisas que você sabe que vai acontecer. E tem gente que te diz que não se importa com spoilers, que
trama não importa, que trama não é relevante, porque o relevante para a arte é como aquilo foi construído, mas isso é balela, porque existem essas duas leituras, e se eu disser aqui um spoiler sobre o final do livro, você não vai ter possibilidade de ter a primeira leitura, você só vai ter praticamente possibilidade de ter a segunda leitura, porque você vai estar vendo essa construção, você já vai saber para onde a obra vai, e você vai estar vendo essa construção, em vez de descobrir conforme o autor quis que você fosse descobrindo. Então, nem todo livro você precisa ler uma segunda vez, por questão de gosto, de afinidade, você não precisa estar relendo para ver essa construção, para ver os segredos do livro mais uma vez, para de certa forma ver o esqueleto dele, mas esse aqui é um dos livros que eu acho que com certeza, pelo menos para mim, vale a pena, e em algum momento eu vou estar relendo ele, e com sorte, depois de conseguir encontrar um livro bom sobre a história da Igreja Católica, eu até achei alguns, mas o meu medo é eu pegar um livro que seja menos de história e mais de religião. E eu queria um livro de história e não um livro de religião. Mas por enquanto é isso, fica aí a minha super recomendação para O Nome da Rosa. Ah, eu tenho que falar, essa edição ela tem uma tradução maravilhosa, tradução de Aurora Formone Bernardini e Romero Freitas de Andrade. Se não me engano, Romero Freitas de Andrade ele fez uma revisão, dá uma nova tradução, um negócio desse. Bom, na verdade, a revisão é de Ivone Benedetti, e ela vai comentando sobre as notas da revisão, sobre algumas coisas que foram feitas, o trajeto do livro no Brasil, e é uma coisa bem interessante. Tem uma cronologia do Umberto Eco aqui, sobre a história do Umberto Eco, falando ano a ano o que ele vai fazendo. Ele escreveu esse livro quando ele tinha quase 60 anos. Por isso que o livro dele sobre escrita é Confissões de um Jovem Romancista, porque apesar dele já ser velho na época, ele é um jovem romancista porque escrevia há pouco tempo. Tem trechos do latim, porque como são monges, tem bastante latim. Ah, e ó, o Humberto Eco cita Tolkien no artigo dele, eu achei isso legal, Tolkien do Senhor dos Anéis. E aqui tem uma... Podia ter uma cronologia da Igreja Católica aqui também da época, eu acho que isso agregaria bastante no final do livro. E só que assim, uma imensa crítica a essa edição da Editora Record. Você olha a capa, capa foda, massa, muito legal a capa, dá todo um ar assim de algo misterioso pro livro, que a lombada também é legal, meus gatos arranharam aqui um pouquinho, mas não atrapalha tanto. E como eu falei da tradução que está muito boa, só que usaram um dos papéis mais vagabundos possíveis nessa edição, o que é uma pena, muito pena. Eu acho que chega até a ser uma forma de né, safadeza vender com uma edição de luxo, só porque tem capa dura e um projeto gráfico legal, e botar um papel péssimo. O papel é ruim, a lombada do papel, você vê que o corte dela é de um jeito ruim, e ele amarela muito, muito, muito fácil. Bem facinho mesmo. Talvez eu tenha o propósito secreto de fazer o livro parecer um tomo antigo e o amarelado dele, na verdade, seja para agregar a obra, mas francamente é balela, porque eles tinham como fazer isso desde o início, parecendo um tomo antigo, com páginas preparadas especialmente para isso e com algo remetendo mais à época, coisa do tipo. Então, para mim, foi só primeiro que engana boa, porque não tem como falar que é uma edição de luxo se o papel é ruim. E segundo, sei lá, preguiça, de medo de não vender se o preço fosse maior. E aí botaram um papel ruim e acabou que a obra, se você pensa na composição editorial do livro, não ficou legal não. Acho que ficou até bem ruinzinho. E eu acho que a solução seria ou colocar um papel de qualidade, um pólen sorte, uma gramatura legal, ou fazer algo bem assim artístico, bem diferente, com umas páginas assim mal cortadas, só parecer um livro velho, um livro gasto desde o início e não botar um papel fuleiro para ele amarelar mais rápido. Mas é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Foi um vídeo que ficou muito grande, mas precisava ser esse tamanho e provavelmente não esqueci de falar várias coisas. Mas é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no meu canal, acho que dificilmente alguém que está chegando agora no canal vai ver os 25 minutos, provavelmente apenas meus amigos
amigos muito, muito próximos e minha mãe vão ver todos, e dificilmente até eles vão chegar aqui os 25 minutos, 25 minutos e 30 segundos. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que tenham gostado e até meu próximo vídeo.